Então tá bom, boa noite, meu nome é Rogério, eu sou desenvolvedor aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar sobre um livro que eu li recentemente chamado O Mantra da Produtividade. Eu não vou falar sobre todas as coisas que o livro aborda, porque ele aborda muitas coisas. Eu vou falar sobre as coisas que eu experimentei, que eu achei interessante, que foram úteis ou que são relevantes. O livro ele trata de 4 pilares que ele considera importantes para você ter uma boa produtividade: gerenciamento de tempo, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de energia e gerenciamento de hábitos. O autor, no decorrer do livro, ele vai falar, a gente vai ver várias coisas que são importantes em cada um desses aspectos. O primeiro é o gerenciamento de tempo. Logo no começo, ele começa a falar da técnica que eu acho que é a técnica mais conhecida quando a gente está falando de produtividade, que é o Pomodoro. Eu acho que todo mundo que já um dia se preocupou com produtividade já ouviu essa dica de faz Pomodoro. Então o Pomodoro basicamente é você definir um tempo, normalmente é 25 minutos, de você ter uma produtividade focada. Então você vai fazer um trabalho, você marca esse tempo e foca por 25 minutos em concluir aquele trabalho. E aí você faz um intervalo pequeno, normalmente de 5 minutos. Em seguida, tem uma técnica que foi o autor do Manage 3.0 que criou, chamado Chunking. Qual que é a ideia do Chunking? Conforme você vai fazendo pomodoros, você vai começando a se habituar a fazer pomodoros, você vai percebendo que ele é muito limitado. Essa ideia de você fazer 25 minutos para 5, 25 para 5, no seu dia a dia, quando você está trabalhando, isso acaba, muitas vezes, você começa a se sentir meio travado, sabe? Quando você está pegando um gás, você está começando a desenvolver um negócio, acabou os 25 minutos, você tem que parar para fazer uma respirada. Então a ideia do Chunking é um pouco diferente. É o quê? Você pode fazer um período de produtividade de 10 a 60 minutos. Antes de você começar a sua tarefa, você define: agora eu vou trabalhar 40 minutos focado. Então antes de você começar, você define qual que vai ser o seu período de foco. E aí, conforme você vai trabalhando no Chunking, você vai mudando esse período. Então, fiz 40 minutos de foco aqui, vou dar uma pausa um pouquinho maior, em vez de ser 5 minutos, vou parar uns 10 minutos, vou respirar, tomar uma água, ir no banheiro. Então você consegue modelar esses blocos de tempo para você poder ir trabalhar com mais flexibilidade no seu dia a dia. E aí ele descreve uma terceira etapa, uma terceira evolução. Mesmo você trabalhando com Chunking, às vezes você ainda pode acabar sendo limitado. Às vezes 40 minutos é pouco para você definiu 40, mas era uma tarefa que ia levar 1 hora, 2, sei lá, 60 minutos, por aí vai. E então ele define uma terceira técnica, que é o Flow Time. A ideia do Flow Time é usar um pouco do Chunking dentro do seu dia a dia. Então você define um tempo, vou começar a trabalhar com 40 minutos aqui. Comecei a fazer a minha tarefa, comecei a desenvolver, acabou os 40 minutos. Se você, ali naquele momento que o despertador toca, você percebe que você ainda está produtivo, você ainda está focado, você ainda está realizando aquela tarefa com qualidade, você joga lá mais 15 minutos e continua. Continua desenvolvendo sua tarefa, desenvolvendo sua tarefa. Acabou aqueles 15 minutos, você avalia, tô focado, tô produzindo, tá bacana. Põe mais 15 minutos e continua produzindo. Então a ideia do Flow Time é você não precisar fazer essa pausa. Você vai fazendo, até que chega um momento que você olha e fala, puta cara, eu tô meio disperso aqui. Então aquela é a hora que você avalia quanto tempo você ficou trabalhando, sei lá, você ficou trabalhando 1h30 direto ali. Tira um período normalmente de 50% a 30% daquele período para você dar uma descansada, para você dar uma relaxada, para você tirar a cabeça daquilo, que é como se você se recarregasse. Então você não fica preso naqueles 25 minutos, pausa, 25 minutos, pausa, 25 minutos, pausa. Você consegue ir fazendo as coisas conforme você vai sentindo que você está produtivo. Então se você sente que você, no meio do Flow Time, você falou, falei 40 minutos aqui, mas com 35 já não tô focado. Você para, faz o seu intervalo, dá uma respirada, vai no banheiro, toma uma água, sai daquele contexto e volta para o seu foco.
Outra coisa sobre o gerenciamento de tempo que ele fala que eu acho muito interessante é você planejar o seu dia de amanhã e planejar a sua semana. Eu acho que um problema muito grande que a gente tem é que a gente não planeja nada. A gente tem o hábito muito ruim de sair fazendo as coisas. Então, você vai chegar amanhã no trabalho, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe o que você vai fazer amanhã quando você chegar em casa, você não sabe o que você vai fazer hoje quando você sair daqui, sabe? Então, o autor ele fala que você planejando isso, você consegue trazer muito mais certeza do que você consegue ou não fazer. Mais pra frente a gente já vai falar como que a gente consegue priorizar essas tarefas. Mas a ideia é você ter noção do que você vai fazer amanhã. Qual que vai ser as tarefas que você vai querer realizar amanhã. E por consequência, chegar no domingo, numa sexta-feira, você planejar a sua próxima semana. Então na minha próxima semana, o que eu quero concluir? Eu estou trabalhando num projeto lá que eu acho bacana, eu quero concluir. Eu estou pintando a casinha do meu cachorro, eu quero terminar aquilo. Eu estou ajudando meu pai a fazer... Então você planeja o que você vai concluir na sua próxima semana. Outra coisa interessante é a agenda pessoal. Eu não tenho uma agenda de papel, mas a Gleice tem, e depois que eu vi, eu acho também que é legal, só que eu acho que eu não tenho organização suficiente para ter uma agenda de papel. Mas o calendário do Google é suficiente. A ideia é você marcar tudo que você precisa lembrar. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu tenho uma reunião, eu tenho um médico, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Só que como a gente não marca, a gente tem que ter a preocupação de estar lembrando. E aí você fica naquela pilha. Então, em vez de você estar sendo criativo na resolução de um problema, de uma feature que você está fazendo, você tem que ficar preocupado lembrando que no dia 20/3 você tem médico. Então a ideia que o autor fala é que você tira essa ideia da sua cabeça, você coloca em algum lugar, registra ela, e aí, quando você estiver fazendo o seu planejamento diário ou semanal, você vai lá e confere. Fala, deixa eu ver o que eu tenho para fazer amanhã. Amanhã eu tenho médico. Então beleza. Se você está fazendo seu planejamento semanal, semana que vem, na quarta-feira, eu tenho médico, vou avisar lá no trabalho, avisar a equipe e tal. Então você consegue tirar aquela preocupação da sua cabeça e consegue ajustar dentro do seu planejamento. E aí eu queria falar por que gerenciar tempo. Por que a gente tem que se preocupar em gerenciar o nosso tempo? Eu já falei isso uma vez, e a Gleice me zoou, é que o tempo, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem. Tempo não volta. Não tem como você pegar e fazer mais tempo. Não existe isso. Todo mundo aqui tem 24 horas e todo mundo vai ter que sobreviver, fazer suas tarefas, estudar, trabalhar em 24 horas. Então, a ideia de você gerenciar o tempo é você otimizar essas 24 horas. Você fazer alguma coisa relevante com essas 24 horas. É você criar valor. Então, em vez de você gastar 1 hora em alguma coisa que você não vai gerar nada, você gerencia para que aquele tempo seja valioso, que ele seja bem empregado. Gerenciamento de tarefas. A principal ideia do gerenciamento de tarefas é você definir metas e objetivos. Onde que você quer chegar? Onde que você quer alcançar? Uma das coisas que eu acho que a gente tem muita dificuldade é que a gente vai fazendo as coisas sem definir onde é o ponto final. Onde que eu quero estar quando eu fizer esse monte de tarefas? Então a ideia, o principal conceito do gerenciamento de tarefas é isso. Você define as suas metas e seus objetivos. Minha meta é aprender Java. Então legal. Para você aprender Java, que é o seu objetivo lá, que é onde você vai estar no final da sua caminhada, que é saber no Java, você tem que definir uma série de metas. Então, primeiro eu vou estudar como que eu crio uma classe, depois eu vou estudar como que eu crio um projetinho, depois eu vou estudar como que funciona Java na web. Pode ser que essas metas, elas virem metas, se quebrem em metas menores. Mas conforme você vai definindo as suas metas, você vai percebendo como caminhar. Outra coisa que é interessante quando você está definindo metas é você ter um backlog de tarefas. Então, por exemplo, você começou a definir suas metas. Você tem que estudar Java. Só que na sua vida, no seu dia a dia, você não tem só uma meta. Então você tem tarefa limpar a casa, você tem como tarefa ir buscar a sua esposa no trabalho, você tem tarefa de lavar uma louça, você tem tarefa de entregar um negócio no trabalho. A ideia é você começar a colocar essas tarefas registradas em algum lugar. No Trello, no Todoist, no Google Keep lá. Por quê? Quando você registra essas tarefas, primeiro que você não vai esquecer delas. Elas estão registradas lá. Preciso aprender Java. Preciso lavar louça amanhã quando eu chegar em casa. Preciso isso, preciso aquilo. Uma vez que você define essas tarefas, você começa a usar o que o autor chama de um método de priorização. No livro, ele dá um conceito que eu achei interessante, que é você priorizar essas tarefas pelo quê?
pela urgência e pela importância. Então, você coloca uma tarefa lá, eu preciso aprender Java. Quão urgente é isso para você? Se você trabalha com Java, isso é bem urgente, porque você está trabalhando com aquilo. Se você está trabalhando com Java, isso é bem importante. Então essa tarefa ela é importante e urgente. Então você define um percentual para ela. Essa tarefa é 100% de importante e 100% de urgente. Aí você tem uma outra tarefa que é aprender JavaScript. Se você não trabalha com JavaScript, essa tarefa ela não é tão urgente. Ela não é para já. Mas se você aprender JavaScript, de repente você consegue ir melhor no trabalho. Então ela é importante. Então você consegue ir categorizando, priorizando essas tarefas no seu backlog, conforme você vai definindo a urgência e a importância dela. Uma coisa que eu achei relevante quando eu comecei a aplicar essa técnica de priorizar as tarefas, é que eu uso outras coisas que para mim são relevantes. Por exemplo, sei lá, eu estou trabalhando num projeto. Eu defino para essa tarefa qual que é o meu nível de envolvimento. Se é um projeto que só eu estou trabalhando, o meu nível de envolvimento é de 100%. Se eu não fizer aquilo, não vai ser feito. Se é um projeto que está eu, o Garça, o Caian, o Cataldo, o Pudim trabalhando, o meu nível de envolvimento ele diminui. Então eu posso dar uma prioridade menor para aquela tarefa e deixar outras pessoas priorizarem ela também, para me ajudar. Então eu consigo gerenciar isso. Então o que eu acho relevante quando você estiver priorizando o seu backlog de tarefas é você definir o que é essencial para você categorizar. Então se urgência e importância, eu acredito que é essencial para qualquer tarefa, mas talvez existem outros aspectos que também são importantes. Por exemplo, quando eu estou estudando alguma coisa, ou fazendo um curso, por exemplo, uma coisa que eu uso para categorizar eles são quanto de conclusão eu já fiz do curso. Se o curso está mais próximo do final, ele é mais importante, porque eu vou concluir ele e tirar ele da minha lista. Se eu nem comecei ele fica mais para o fim da lista. Porque ele não teve nenhum início. Aí isso vai mudando a ordem que você consegue priorizar suas tarefas. Outra coisa que é interessante é a gente trabalhar com o conceito de tarefas enxutas. Muitas vezes a gente faz muito mais coisa do que precisava. Isso em qualquer aspecto, seja no trabalho, seja em casa, seja para realizar uma atividade física. Então, cara, define o que é essencial para aquela tarefa. Você precisa fazer um relatório para o seu chefe? Cara, qual é o mínimo que você pode colocar naquele relatório que vai atender o que ele pediu para você? Se ele olhar o relatório e falar assim, cara, eu preciso de mais isso e mais isso, você coloca aquelas duas coisas que ele pediu e pronto, a tarefa está entregue. Você não precisa ficar 3 horas trabalhando num relatório de 1000 páginas, que ele vai olhar e vai falar assim, cara, não precisava de tudo isso. Então a ideia é sempre que você tiver que executar uma tarefa, você reduzir ela ao mínimo. Você pegar e falar assim, essa tarefa ela pode ser menor. O que eu posso fazer de menos aqui, que eu posso fazer só isso que vai atender o que eu preciso como objetivo. E aí, por que gerenciar tarefas? Assim como o tempo é crucial, que a gente só tem 24 horas, a gente tem N coisas para poder executar dentro dessas 24 horas. Quando a gente começa a gerenciar as tarefas, a gente começa a ter mais noção do que a gente precisa fazer, do que é importante para a gente fazer. Então, às vezes, a gente está fazendo um monte de coisa que não é importante. Às vezes, a gente está fazendo um monte de coisa que não é urgente. E as coisas que são urgentes, a gente está deixando de fazer. Então, quando a gente começa a gerenciar as tarefas, a gente começa a ter muito mais condição de saber o que a gente está fazendo. Então, hoje, se você pegar a grande maioria das pessoas, ela não sabe o que ela está estudando, ela não sabe que projetos ela está trabalhando, ela não sabe que atividades ela tem que fazer, seja isso pessoal, seja profissional, seja, enfim. As pessoas, elas começam a fazer as coisas sem se preocupar com definir exatamente o que elas estão fazendo. Então, quando a gente começa a gerenciar tarefas, a gente cria a condição de saber o que a gente tem que fazer e o que é prioridade. O que não é prioridade não precisa ser feito. Se está lá no final da lista é porque não é importante, não é relevante, se você não fizer, ninguém vai te sentir falta. Outro pilar muito importante é o gerenciamento de energia. Tudo isso que a gente falou não funciona se você não estiver motivado para fazer, se você não tiver fôlego para fazer aquilo. É como um carro. Não adianta você ter uma BMW se você não tem dinheiro para pôr gasolina. O carro não vai sair do lugar. Primeira coisa que eu acho relevante é um ambiente produtivo. Aquela mesa bagunçada que você tem lá, que tem uns papel solto, que tem uns negócios pendurados, que tem não sei o que. Cara, aquilo te atrapalha.
Porque quando você está fazendo alguma coisa, você precisa estar focado naquilo. Então se você tem que chegar e puxar um espaço para o lado para você arrumar o seu teclado, ou se você chega em casa para você estudar, você tem que tirar um monte de coisa da sua cadeira para poder sentar, aquilo está atrapalhando você. A ideia é você ter um ambiente mais limpo possível. Você conseguir que aquele ambiente tenha só os dados essenciais para você cumprir uma tarefa. Outra coisa interessante quando a gente está falando em tarefas que a gente faz em mais de uma pessoa é parear. Só que a ideia de pareamento, ela tem que ter um cuidado muito grande, que é o quê? Você tem que definir se aquele pareamento ele é relevante. Tem tarefas que não adianta você fazer mais um cara, porque você fica travado. A maneira como você pensa é diferente dele, então vocês acabam ficando discutindo muito mais a tarefa do que executando ela. Tarefas que são manuais, normalmente, valem muito mais a pena de você fazer sozinho, porque você vai executar ela muito mais rápido. Tarefas que são normalmente criativas, você tem que desenhar uma solução, você tem que pensar em como resolver um problema, essas tarefas valem muito mais a pena você fazer em 2, 3 pessoas, porque vocês chegam a um consenso, têm uma ideia melhor do que uma pessoa só pensando naquilo, e vocês não ficam travados para fazer uma coisa. Outra coisa interessante é você manter a sua produtividade alta com música. Um erro normal que as pessoas têm é que elas acham que é só ouvir qualquer música. Vou pôr meu forró favorito aqui e vou sair arregaçando a produtividade. Não é bem assim. Você tem que tomar cuidado para a música não te atrapalhar a ter foco no que você está fazendo. Então, você pôs a sua banda preferida, você vai querer cantar a música, você não vai querer trabalhar. Você vai prestar atenção na música, não no que você está fazendo. Então, normalmente, quando a gente está falando de produtividade com música, a maioria dos estudos recomenda que você ouça sons que não têm necessariamente uma voz. Por quê? Você não fica focado no que a voz está falando, seja uma letra de música, seja algo que está sendo dito. Então a ideia é você, por exemplo, ouvir uma música clássica, para você poder ouvir só o som instrumental. Óbvio, nem todo mundo gosta de música clássica, não é porque o estudo recomenda que você vai ficar lá ouvindo música clássica, né? O que é importante é você ter noção de que a música ela não pode te atrapalhar a ter atenção no que você está fazendo. Uma recomendação muito boa é você criar antes uma playlist. Essas músicas aqui, elas são boas pra mim, elas são legais, elas não me atrapalham no que eu tô fazendo e elas me dão uma produtividade maior. Então quando você tá no seu tempo livre, você para um pouco e avalia isso. Se essa música é boa, se não é, você cria uma playlist e deixa lá, para quando você estiver fazendo aquilo. Uma dica muito importante é você respirar fundo. A gente, quando está no nosso dia a dia, a gente está lá trabalhando, está arregaçando lá, a gente não respira. O cérebro ele precisa ser oxigenado, ele precisa de oxigênio para funcionar direito. Então quando a gente respira profundamente, quando a gente para e fala, o cérebro ele recebe muito mais ar. Se você tiver a oportunidade de ir num parque, por exemplo, para respirar, cara, é muito melhor, porque tem muito mais oxigênio naquele ar que você está respirando. Óbvio, não dá pra gente parar no meio do dia, ir ali no Ibirapuera e fazer e voltar. Mas só de você estar respirando já é muito melhor do que você estar aqui naquela correria lá sem dar uma respirada funda. Quando a gente está falando de energia, uma grande recomendação são exercícios físicos. Quem faz academia, quem faz corrida, quem faz luta, quem faz crossfit, tem um cuidado maior com o corpo. E por isso o corpo ele responde melhor. As pessoas são muito sedentárias hoje em dia. Então, cara, se você quer ter uma produtividade maior, você tem que tomar cuidado com o seu corpo. E aí não tem só a ver com exercício físico. Tem a ver com alongamento. Os caras ficam zoando o Garça lá, que ele chega de manhã e fica assim, assim, assim. Cara, ele tá certo. Ele tá mais que certo. Ele é mais produtivo quando ele dá atenção pro corpo dele. Ele gasta 5 minutinhos ali fazendo um alongamento e consegue ter mais produtividade. Aí os caras que gastam 5 minutos rindo dele, fica empacado o dia todo lá sem conseguir sair do lugar. É verdade. Eu sou um dos caras que fica rindo dele, tá? Só pra vocês saberem. Outra coisa importante, cara, alimentação. Se você vai lá no Sheriff's e come um hambúrguer, mano, sinto muito, velho. Você não vai ser produtivo. Você vai voltar do almoço e você não vai conseguir pensar direito. Porque você tá entupido de gordura, porque você tá pesado, porque aquela comida é pesada. Então quando você tá querendo ser produtivo, você tem que tomar cuidado com as coisas que você come. Eu tava falando hoje pro Pudim que uma coisa que eu
tenho feito muito é que eu não como que nem um ogro mais no almoço. Eu procuro comer durante o dia mais vezes, porque isso, o seu corpo ele começa a se acostumar a não ter uma fome gigante quando você sai para almoçar. Então você não vai almoçar e não fica empanturrado, não fica pesado, não fica desesperado para comer um monte de coisa. E quando você volta, você está satisfeito e não está mole de tanto que você comeu. Então é importante, quando você estiver saindo para almoçar, você se preocupar onde você vai, o que você vai comer. Eu pessoalmente, eu não escolho muito o que eu vou comer. Eu me preocupo mais com a quantidade que eu vou comer. Então eu me preocupo em não comer muito. Eu falo assim, não, tem que ser uma quantidade que vai me deixar satisfeito, porque senão eu não vou conseguir trabalhar de fome, mas eu não preciso comer que nem um desesperado. Eu tenho que olhar isso. Uma coisa muito importante, dormir bem, cara. Se você não dorme bem, você não é produtivo nunca, assim, ó. Se você chega de manhã assim com o olho meio fechado, assim, cara, eu tenho um segredo para te contar. Você precisa dormir mais. Dormir mais 1 hora, dormir mais 2 horas, mesmo que você chegue mais tarde no trabalho. Porque o seu rendimento, quando você dorme melhor, é muito maior. O seu cérebro, ele tem uma série de coisas que ele só faz quando ele está dormindo. Uma delas é a limpeza dele. Quando você está pensando, você está no seu dia a dia, está indo para cá, está indo para lá, o seu cérebro ele não pode parar para refrigerar, para fazer uma limpeza, isso em questões químicas mesmo. Ele não para fazer isso, porque ele tem que dar atenção para o carro que está passando na rua, ele tem que dar atenção para a pessoa que está falando com você, ele tem que dar atenção para você estar pisando um pé de cada vez. Tudo isso ele está fazendo e você não sabe. Então quando você dorme, quando você descansa, o seu cérebro ele tem tempo de fazer isso, ele tem tempo de parar e começar a fazer uma limpeza. Então se você dorme 5 horas por noite, é muito mais difícil dele ir lá e fazer essa limpeza. Isso não quer dizer que você não pode dormir 5 horas. Cada pessoa ela tem uma característica específica de sono. Então às vezes o seu camarada lá, ele dorme 5 horas e acorda super bem. Às vezes você dorme 5 horas e você não acorda bem. Você tem que ter essa condição de avaliar. Você tem que ter condição de... Cara, se você acordou de manhã e você não quer sair da cama, fora os dias ruins, você está com sono e você precisa dormir mais. Um dia ou outro você não quer sair da cama porque tá frio, porque você está resolvendo aquele bug que é muito difícil, você fala, puta, não quero ir lá. Beleza, mas todo dia não. Se você está todo dia acordando e falando assim, meu, deixa eu dormir mais 5 minutinhos aqui, é porque você não está dormindo tempo suficiente. Você precisa parar e avaliar. Ou ir dormir mais cedo, ou ficar até mais tarde em casa para poder dormir melhor. Uma coisa que é muito interessante é o conceito de mindfulness. Aqui vale a gente tentar destacar um pouco que mindfulness é diferente de meditação. A ideia do mindfulness é você ter um foco no presente. É você estar focado, estar prestando atenção no que você está fazendo. Sempre que você tiver o mindfulness, as pessoas meio que associam a meditação porque ela tem uma proximidade, mas não é a mesma coisa. A ideia do mindfulness é você estar prestando atenção no que você está fazendo. Então, às vezes você está prestando atenção no que você está fazendo e de repente você perde o foco, seja porque alguém falou com você, seja porque aconteceu um barulho muito alto, seja algo aconteceu que te tirou daquela atenção que você estava fazendo. Então a ideia é que você, quando você está praticando esse mindfulness, você tem capacidade de voltar a sua atenção, você perceber que você não está mais atento e voltar para aquilo. Então a ideia é você se está tão focado no que você está fazendo que quando você perde o foco, quando você muda de direção, você tem capacidade de avaliar que você não está mais focado naquilo e direcionar a sua atenção para aquilo. Se obviamente é aquilo que você quer ter foco. De repente você perdeu a atenção porque falou assim, não vou fazer mais isso, vou mudar meu foco para cá. Uma coisa que ajuda muito é a meditação. As pessoas, elas associam meditação a uma prática religiosa. Budismo, taoísmo, ismo, algum ismo da vida. Não necessariamente você precisa ser um budista para praticar meditação. Existem uma série de artigos e de aplicativos que te ajudam a meditar sem que você precise necessariamente seguir uma religião. A maior vantagem de você meditar é que você começa a tranquilizar a sua mente. Então, a gente no dia a dia, a gente é muito ansioso, a gente vive muito
acelerado, muito correndo, muito isso aqui. E a meditação é uma oportunidade de você se tranquilizar. Então, existe uma série de estudos provados cientificamente que mostram que você meditar 1 hora, e 1 hora até muito, mas se você meditar, sei lá, 15 minutos por dia, você consegue trazer um ganho muito, muito grande para o seu corpo e para a sua mente. E por último, por que gerenciar energia? Como eu tinha dito antes, não adianta nada você ter um carro fantástico e não ter gasolina para esse carro andar. A maior preocupação quando você está gerenciando a sua energia é você ter capacidade de executar uma série de tarefas. Então você tem lá as suas 24 horas, você planejou elas maravilhosamente bem, decidiu tudo que você vai fazer, priorizou. Só que se você não dormiu bem, se você não está comendo bem, se você é sedentário, se você está sempre cansado, você está sempre ansioso, sempre estressado, você não vai conseguir executar aquilo. Não adianta você montar todo um planejamento, montar toda uma estrutura, se o seu corpo não tiver condição de executar aquilo. Então, quando a gente está falando de gerenciamento de energia, a gente está falando de prover recursos para o nosso corpo físico executar aquilo. Por último, o gerenciamento de hábitos. A ideia, basicamente, do gerenciamento de hábitos é a gente dar atenção para os hábitos ruins e transformar ele em hábitos bons. O que quer dizer esses hábitos ruins? Se você parar para pensar, quando você fala assim, vou estudar o Java lá, hoje eu vou estudar Java, vou aprender aquele negócio, não sei o quê. O que é um hábito ruim? Você chega em casa e a primeira coisa que você faz é dar aquela sentada no sofá, pegar uma cervejinha e falar assim, daqui a pouco eu estudo Java. Cara, isso é um hábito ruim. Porque essa procrastinação que você definiu ali, na hora que você chega em casa, o seu hábito é sentar no sofá, tomar uma bebida gelada. Não é que é ruim você descansar, mas aquele hábito ele pode ser ruim. Porque em vez de você estudar Java por 2 horas, que era o que você tinha combinado, você vai estudar 1 hora só. Em vez de você dar atenção para aquilo que você tinha falado que ia fazer, você acaba dando uma atenção muito menor. Outro exemplo é quando você chega no trabalho. Você chega no trabalho lá, e aí a primeira coisa que você faz, talvez, é chegar lá e abrir o Facebook, por exemplo. Cara, não é que é ruim você ir lá e abrir o Facebook. Só que aquele hábito, aquela cadeia, aquela sequência, ela já está estipulada na sua mente. Então você acaba perdendo a produtividade, você acaba perdendo o foco, você acaba trazendo uma coisa ruim para você. Então a ideia quando você está falando de gerenciamento de hábitos é você perceber quais são os seus hábitos ruins. Então o que você faz por uma série de questões psicológicas, o que você faz que você acredita que está atrapalhando a sua produtividade? Presta atenção nas coisas que você faz no seu dia a dia, seja quando você chega em casa, seja quando você chega no trabalho, seja quando você termina uma tarefa. A ideia do hábito, ele sempre tem um gatilho, sempre tem alguma coisa acontece para aquele hábito ser disparado. Pode ser você chegar em casa, pode você passar um ticket de etapa, pode ser um cara vir falar com você. Toda vez que um cara vem falar com você, você vai lá beber uma água. Cara, não é ruim beber água, mas toda vez que alguém vier falar com você, você for lá beber água, talvez isso esteja te atrapalhando. Talvez você possa pegar uma garrafa de água, por exemplo, e deixar na sua mesa. Toda vez que alguém vem falar com você, você coloca essa garrafa de água lá, você toma uma água e não precisa perder 15 minutos, por exemplo. Porque aí você parou na copa, começou a conversar com o cara, falou com o outro, não sei o que, perdeu meia hora. A ideia do gerenciamento de hábitos é você identificar quais são os gatilhos que estão te atrapalhando. E aí a gente tem o trabalho de mudar isso. Sempre que a gente tem um gatilho, a gente identifica um gatilho, a gente tem a capacidade de identificar o gatilho e ser capaz de mudar a direção daquele hábito. Um hábito, ele nunca vai ser perdido. Você consegue mudar ele. Então, quando o seu gatilho acontece, se você teve a capacidade de identificar ele, de falar assim, olha, toda vez que eu chego em casa, eu sento no sofá e pego uma cerveja gelada, por exemplo. Se você consegue identificar esse gatilho, que é toda vez que eu chego em casa, você consegue mudar a direção da próxima etapa. Em vez de você, por exemplo, ir pegar uma cerveja gelada, você pode deixar lá no sofá o seu livro de Java lá em cima, e aí quando você chegar em casa e for sentar no sofá, o seu gatilho mudou de direção. A direção do seu hábito vai ser pegar o livro e falar, é verdade, eu falei que ia estudar Java. E aí você muda aquilo. O hábito ele nunca se perde. Você consegue mudar a direção dele só.
Por que gerenciar hábitos? Por que é importante isso? A gente não percebe, mas no nosso dia a dia, as coisinhas pequenas são as que mais atrapalham a gente. Então a gente tem uma série de manias, uma série de hábitos, uma série de coisas que nos atrapalham. Seja desde o cara vir falar com você e você ir beber água, ou você chegar em casa e parar para fazer outra coisa, até você sair para almoçar e ficar 15 minutos a mais no almoço. Então tem uma série de coisas pequenas que atrapalham a gente no dia a dia. E aí quando você está gerenciando os nossos hábitos, quando você está tomando cuidado com isso, você consegue construir um caminho melhor para você. Por último, eu só queria deixar uma frase que eu achei muito interessante, que é que você não pode impor produtividade. O seu chefe não pode chegar e pôr o dedo na sua cara e falar assim, seja produtivo. A única coisa que ele pode fazer é dar as ferramentas certas para você ser produtivo e você, por conta própria, tem que saber utilizar essas ferramentas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.